Olá a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer aos idealizadores desta justa homenagem à minha mãe. Meu nome é Lourenço, sou o sexto filho dos 8 que ela teve. São vários os aspectos de relevância para mim na vida da minha mãe. Eu acredito que a sua perseverança, determinação, força de vontade para superar os obstáculos foram o que mais me marcaram. Lembro bem da luta que foi para ela fazer o ensino fundamental, o ensino médio, estudando na Formosa, depois viajando para Grajaú para estudar. Isso sempre foi muito marcante para mim. Ela nunca pensou em desistir diante de todas as dificuldades costumeiras na vida de quem mora no interior. Eu considero que fui alfabetizado por ela, então as primeiras palavras, as primeiras vezes fui me passado por ela, e sempre uma professora muito disciplinadora, né? E nós, os alunos de casa, tínhamos que dar exemplo para os de fora. Eu considero que a vocação religiosa talvez seja aquilo que mais me identifica com minha mãe. Os valores cristãos, as orações diárias que ela sempre nos ensinou. E eu hoje levo isso na minha vida, todos esses ensinamentos, diariamente. Então, resumindo, assim, a sua força de vontade, sua determinação diante dos obstáculos, seus ensinamentos de vida, os seus ensinamentos, os seus valores cristãos que ela nos passou, para mim são os mais importantes, mais significativos. Sou Elcio Pinheiro, apelido de infância. Sou o filho mais velho da professora Luísa, o autor do cordel. De início, gostaria de agradecer à professora Cleane e aos alunos do 9º ano da Escola Reunida da Trizidela por essa linda homenagem, que estão fazendo à minha mãe. Nessa época, de comemorações do aniversário de Grajaú, ela que sempre participava das festividades, recitando poesias, participando dos festivais, creio que é muito apropriada a ocasião. Para quem não teve a oportunidade de conviver com ela, eu digo para vocês que a mamãe, a professora Luísa, foi uma pessoa única, singular, uma grandeza de espírito incomparável, uma pessoa que se reinventou, nasceu no sertão, viveu no sertão boa parte da vida, criou 8 filhos, foi professora, veio para a cidade, conseguiu concluir um curso superior aos 62 anos de idade. Então eu acho muito linda mesmo, muito oportuna essa homenagem, e mais uma vez agradeço àqueles que homenageiam. Muitas saudades dela, nesse momento. Seria tão bom se ela estivesse viva, mas a vida é assim mesmo, Temos que nos contentar e tentarmos buscar conforto, e um pouco de alegria nesse tipo de homenagem que é feita. Saudosa minha mãe, Luísa Coelho de Carvalho. Ela foi uma mãe exemplar, foi uma mãe companheira, uma mãe que sempre sentiu amor pelos todos os seus 8 filhos e que está fazendo muita falta aqui entre nós. Quando eu chego em Grajaú, eu passo no corredor da sala para a cozinha. Quando eu chego de frente com a porta do quarto dela, para mim eu estou enxergando ela lá. É isso aí, só é saudade para sempre, nunca a gente vai esquecer dela. A mamãe, ela era assim uma mulher, meu irmão colocou no dia da morte dela que ela era uma mulher à frente do tempo, realmente coincide com as características dela. Na época que eu era criança, já com 9 anos, eu fui morar com meus tios em Fortaleza dos Nogueira. E eu lembro que a gente ia de animal, eram mais ou menos, acho que um dia todo de viagem. Mas isso mostrava já desde da gente criancinha que ela tinha essa visão de que precisava estudar. E aí vim pra cá, continuei. Então a mamãe, ela sempre foi essa pessoa que ela não desistia de nada. Sempre quando a gente ia com as dificuldades da vida, aí ela sempre tinha aquela palavra de força: não, você tem que enfrentar. Que hoje está assim, mas amanhã vai melhorar.
E eu tenho certeza que ela vai gostar muito dessa homenagem. A gente agradece à escola por ter lembrado dela. E eu tenho certeza que essa homenagem ela é muito justa. Por isso, por o papel que ela realizou aqui nessa vida, mesmo não estando mais aqui, mas ela deixou esse legado pra gente. Para os filhos, para os alunos, foram muitos, né, que estudaram com ela, para os vizinhos, as pessoas da igreja, os parentes, todo mundo, de uma forma geral. Valente, que destemida, né? Tudo para a mamãe ela tinha uma saída, né? Em nenhum momento da vida, diante das dificuldades, ela nunca desistia. Ela sempre tinha uma saída, né? Ela era uma mulher de fé, muito religiosa, que acreditava muito em Deus, e eu tenho certeza que essa coragem, essa força que ela tinha para enfrentar as dificuldades da vida era por causa dessa fé, né? Era essa fé que a movia e que dava esse alento para ela enfrentar dificuldades, porque a história da mamãe é uma história de superação, né? Uma mulher que saiu da roça, que estudou, que fez o Logos e que depois fez uma faculdade em nível superior e sempre batalhando muito. Naquela época não tinha estrada, né, da Flor do Dia nem para Formosa nem para Grajaú. Ela andava a pé, andava a cavalo, andava em cima de carroceria de caminhão, sempre em busca de qualificação e de estudar, de aprender, porque ela valorizava muito o estudo. A gente casou, a gente foi morar distante assim das casas, e aí a gente encontrava muita dificuldade para criar a família. E uma das dificuldades que eu acho que ela foi assim, uma das piores que eu acho, é porque ela começou a lecionar e essa escola, ela tinha que sair de casa 12 horas do dia e tinha que viajar 3 quilômetros a pé, meio-dia, para ela ir dar aula. 5 horas que ela terminava a escola e tinha umas casas assim, aí ela ainda ia andar nas casas. Tinha que ir na casa de um, na casa do outro, para visitar as pessoas. Era 3 quilômetros todo dia, 12 horas ela tinha que sair, que era para chegar 1 hora lá, no lugar que ela ia lecionar. A casa nossa, além dos filhos que a gente teve, que foram 8, são 8 que ainda todos são vivos, ela ainda arranjava pessoas assim, com bolsinha, para vir morar com ela, para ficar, passar ano, para ela ensinar a ler, outros ela ensinava porque ela sabia costurar na máquina. Aí ela trazia aquelas mocinhas para aprender a costurar na máquina. Aquilo para ela que ela achava bom, era ter mais gente em casa. Ficava até tarde da noite. Outras pessoas vinham trazer roupa para ela fazer a costura, ela botava as pessoas para ir para a cozinha e ela ficava na máquina, costurando, porque ela gostava era do serviço da máquina e era da aula. A cozinha ela não gostava muito não. Isso sempre, a vida da gente foi assim. Mas que graças a Deus a gente ficamos felizes, né? Porque criamos uma família e estão todo mundo aí. Vou abrir essa toada contando com alegria a vida da professora Luísa Coelho, que viveu na flor do dia, que entrou para a história pela luz que refletia. Professora renomada, sua história construiu, do sertão sem nada ter, em muito contribuiu. Transformou-se em referência da nossa pedagogia. Deu aula em muitas instituições, fundou a Escola da Flor do Dia. Aos 62 anos de idade, licenciou-se em Geografia. Edilma e Leia lhe ombrearam na jornada que viria. 2 filhas amadas que nasceram na flor do dia. Uma formou-se em História e outra em Geografia. Durante a faculdade, Luísa se dividia entre as filhas e as colegas pelas paródias que fazia. Aos sábados, ao final das aulas, Luísa era atração. Recitava suas poesias com grande admiração. Todos ficavam ansiosos por sua apresentação. Em outubro de 42, em São Vicente nasceu. Era uma manhã de domingo quando ao mundo concebeu esta mulher brilhante que sua história escreveu. Na infância de seus pais, logo chamou a atenção pela destacada inteligência no convívio com os irmãos.
criava lições novas com zelo e convicção. Na turma da sua classe, debaixo das laranjeiras, a professora encantou pelo pensar muito ligeiro. Os demais alunos lhe procuravam para aprender a lição. Luísa era muito solícita. A notícia correu no sertão que a filha de Eusébio e Doca tinha grande cognição. Eva Loyola foi a professora a quem coube reconhecer o talento daquela aluna que muito iria aprender. Chegou à cidade grande com seu notável saber. Com Eva foram 6 meses de intensa formação. De manhã, de tarde e de noite, houve a sublimação. Em abril de 63, com Edésio se casou, companheiro de uma vida que nunca lhe desprezou. Na saúde lhe deu carinho, na doença lhe cuidou. Casada e no sertão, não se podia logo estudar, pois seria mulher falada, sem de razão precisar. Mas isso não fez para seu marido não difamar. No sertão, teve 8 filhos, todos foram bem-vindos, mais difícil para criar. A vida era dura, para bem sumariar. No sertão não tinha brandura, para quem por lá vivia. Não havia fogão a gás, nem indício de água fria. Tampouco água encanada na região flor do dia. A vida de uma agricultora não se pode avaliar. A dureza do dia a dia, que seria naquele lugar. A fonte ficava longe, para a água ir apanhar. Ainda havia uma ladeira para tudo dificultar. Tinha de pisar arroz para todos alimentar. Adquiriu uma vigorelle e sozinha aprendeu a costurar. Fazia roupa para os filhos e também para os vizinhos que se interessassem em comprar. Logo ficou famosa, pois era boa para costurar. Seu plano de estudo nunca houve de afastar. De dia pelejava na roça e em casa de noite ia estudar. A luz de lamparina até altas horas ia, mas nunca desanimou da busca do que queria. Mas a dureza da vida não lhe tirou a persuasão. Em janeiro de 75, para sua grande satisfação, Luísa fundou a Escola da Flor do Dia, com o apoio da população. No início, era uma casinha, onde ficavam as criações. Depois, para a capela de Campo Alegre, para melhor acomodação. Para Campo Alegre foi para os alunos ajudar, pois alguns moravam longe e ficava mais fácil chegar. Mas agora ela era Luísa, que precisava se deslocar. Luísa, professora, não foi obra do acaso, nem surgiu da noite para o dia. Foram anos de estudo no sertão da Flor do Dia, indo para Formosa e Grajaú nas oportunidades que surgiram. A professora formada chegou à Flor do Dia, ensinava e fazia versos nas manhãs de todos os dias. Da criança ao vovô, todos lhe aplaudiam. Em dezembro de 99, a Grajaú chegou. Determinada que era, não se acomodou. Logo caçou um emprego sem receio de pedir ajuda, ocasião em que foi recebida pelo prefeito João Pedro Arruda. Na igrejinha da Trizidela foi catequista dedicada. Atenta à homilia, preparava-se em casa para a sua liturgia. Na velhice, Edilma e Leia todos os dias lhe viam. Levavam para o hospital quando ela adoecia. Deixaram suas vidas de lado para as viagens que careciam. Em 5 de fevereiro do velho ano 2018, chovia em Imperatriz e era de madrugada. Neste dia, a morte chegou para nossa homenageada.
Os filhos e a família logo foram chegando na rua 28 de julho. Fechou-se desde a ladeira, havia gente de Balsas e de outras cidades lindeiras. Havia gente de São Luís e da Serra Negra inteira. Luísa Coelho, ou do Edésio, não é uma mulher que se esqueça. Seu pensamento vivo todo dia recomeça. Foi uma guerreira da vida, sem espada, foice ou facão, armada só de amor, segurando um giz na mão. Ruiva e paz,